Resolução 357 de 2001. Dando continuidade aqui, parei no 6.52. Medicamento genérico. É um medicamento similar a um produto de referência ou inovador que se pretende ser por este intercambiável, geralmente produzido após expiração ou renúncia da proteção patentária ou de outros direitos de exclusividade, comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade e designado pelo DCB ou, na sua ausência, pela DCI. 6.53. Medicamento homeopático. São preparações manipuladas de forma específica, de acordo com as regras farmacotécnicas bem definidas, descritas na Farmacopeia Homeopática Brasileira. 6.54. Medicamento similar é aquele que contém o mesmo ou os mesmos princípios ativos, apresenta a mesma concentração, forma farmacêutica, via de administração, posologia e indicação terapêutica, preventiva ou diagnóstico do medicamento de referência, registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, podendo diferir somente em características relativas ao tamanho e forma do produto, prazo de validade, embalagem, rotulagem, excipiente e veículos, devendo sempre ser identificado por nome comercial ou marca. 6.55. Medicamentos de controle especial. São medicamentos entorpecentes ou psicotrópicos e outros relacionados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária capazes de causar dependência física ou psíquicas. 6.56. Medicamentos de uso contínuo são aqueles empregados no tratamento de doenças crônicas e ou degenerativas, utilizados continuamente. 6.57. Medicamentos essenciais são os medicamentos considerados básicos e indispensáveis para atender a maioria dos problemas de saúde da população. 6.58. Medicamentos não prescritos são aqueles cuja dispensação não requer prescrição por profissional habilitado. 6.59. Medicamentos órfãos são medicamentos utilizados em doenças raras cuja dispensação atende a casos específicos. 6.60. Medicamentos tarjados são os medicamentos cujo uso requer a prescrição por profissional habilitado e que apresentem em sua embalagem tarja vermelha ou preta, indicativa desta necessidade. 6.61. Notificação de receita. É o documento padronizado, acompanhado de receita, destinado à notificação da prescrição de substâncias e de medicamentos sujeitos a controle especial. 6.62. Preparações magistrais. É aquela preparada na farmácia, atendendo a uma prescrição de um profissional habilitado que estabelece sua composição, forma farmacêutica, pisologia e modo de usar. 6.63. Preparações oficinais. É aquela preparada na farmácia cuja fórmula esteja inscrita na Farmacopeia Brasileira ou compêndios ou formulários reconhecidos pelo Ministério da Saúde. 6.64. Procedimento operacional padrão, sigla POP, é a descrição escrita, pormenorizada, de técnicas e operações a serem utilizadas na farmácia e drogaria, visando proteger, garantir a preservação da qualidade dos produtos, a uniformidade dos serviços e a segurança dos profissionais. 6.65. Produto. É a substância ou mistura de substâncias minerais, animais, vegetais ou químicas com finalidade terapêutica, profilática, estética ou de diagnóstico. 6.66. Produto farmacêutico intercambiável.
É o equivalente terapêutico de um medicamento de referência, comprovado essencialmente os mesmos efeitos de eficácia e segurança. 6.67 Receita: prescrição de medicamento contendo orientação de uso para o paciente, efetuada por profissional legalmente habilitado. 6.68 Responsabilidade técnica: é o ato de aplicação dos conhecimentos técnicos e profissionais, cuja responsabilidade objetiva está sujeita às sanções de natureza civil, penal e administrativa. 6.69 Sal com um reduzido teor de sódio pode conter no máximo 60% de teor de sódio no produto final. 6.70 Sal para dieta com restrição de sódio pode conter no máximo 20% de teor de sódio no produto final. 6.71 Serviços farmacêuticos são serviços de atenção à saúde prestados pelo farmacêutico. 6.72 Sucedâneas do sal. Sal hipossódico é produto elaborado a partir da mistura do cloreto de sódio com outros sais, com poder salgante semelhante ao sal de mesa. Pode conter no máximo 50% do teor de sódio do cloreto de sódio. 6.73 Supervisão farmacêutica constitui a supervisão no estabelecimento efetuada pelo farmacêutico responsável técnico ou o seu farmacêutico substituto. 6.74 Suplementos vitamínicos e ou minerais são alimentos que servem para complementar a dieta diária de uma pessoa, em caso onde a sua ingestão a partir de alimentação seja insuficiente ou quando a dieta requer suplementação. Devem conter no mínimo 25% e no máximo de até 100% da ingestão diária recomendada, IDR, na porção indicada pelo fabricante, não podendo substituir os alimentos e nem serem considerados como dieta exclusiva. E finalmente, né, gente, acabou. Esse tanto de não diria inciso, né, porque tá em número. Capítulo 2, da direção, responsabilidade e assistência técnica. Artigo 7. Toda farmácia ou drogaria contará obrigatoriamente com profissional farmacêutico responsável que efetiva e permanentemente assuma e exerça a sua direção técnica sem prejuízo de mantença de farmacêutico substituto para atendimento às exigências de lei. Artigo 8. Nos requerimentos para registro de empresas e de seus estabelecimentos de dispensação, deverá ser indicado pelo representante legal o horário de funcionamento do estabelecimento. Parágrafo 1. Os estabelecimentos de que trata este artigo contarão obrigatoriamente com a presença e assistência técnica de tantos farmacêuticos quantos forem necessários para cobrir todo o seu horário de funcionamento. Parágrafo 2. Além do farmacêutico que presta assistência à direção técnica, o estabelecimento poderá manter outro farmacêutico substituto para prestar assistência e responder tecnicamente na ausência do efetivo. Artigo 9. Será afixado em lugar visível ao público, dentro da farmácia ou drogaria, o certificado de regularidade técnica emitido pelo Conselho Regional da respectiva jurisdição, indicando o nome, função e o horário de assistência de cada farmacêutico e o horário de funcionamento do estabelecimento. Parágrafo único. O certificado de regularidade técnica é a prova da habilitação legal que o farmacêutico está apto para exercer a direção técnica pelo estabelecimento, sem prejuízo dos demais termos do artigo 19 a 21 da Lei Federal 3820 de 60. Artigo 10. O farmacêutico que exerce a direção técnica é o principal responsável pelo funcionamento do estabelecimento farmacêutico de que trata a Lei 5991 de 73 e terá obrigatoriamente sob a sua responsabilidade a supervisão e coordenação de todos os serviços técnicos do estabelecimento que a ele ficam subordinados hierarquicamente. Parágrafo único.
A designação da função de diretor técnico deverá ser requerida ao Conselho Regional de Farmácia para devida anotação, com a informação de seu horário de trabalho. Artigo 11. Ocorrida por qualquer motivo a rescisão contratual e ou baixa de assistência técnica ou afastamento temporário de qualquer dos farmacêuticos da empresa, a que se refere o artigo 2, parágrafo 1, esta terá o prazo máximo de 30 dias a contar da ciência, conforme determina o artigo 17 da Lei 5991 de 73, para regularizar-se, sob pena de incorrer em infração, o artigo 24 da Lei 3820/60. Parágrafo único. Deixa eu virar aqui. Essa tá muito pequenininha essa letra. Parágrafo único. Decorrido o prazo indicado neste artigo e não se efetivando a substituição do farmacêutico pela assistência técnica em seu horário de trabalho, implicará na autuação do estabelecimento, além das demais sanções cabíveis e nas medidas judiciais pertinentes. Artigo 12. O farmacêutico que tiver necessidade de afastar-se da farmácia ou drogaria só poderá fazê-lo após a comunicação por escrito ao Conselho Regional respectivo, cabendo ao estabelecimento providenciar um farmacêutico substituto para exercer suas funções durante todo o tempo de afastamento do titular, caso o afastamento seja superior a 30 dias. Artigo 13. Qualquer alteração quanto à direção técnica e ou responsabilidade profissional e assistência técnica dos estabelecimentos implicará a caducidade do certificado de regularidade. Parágrafo único. Qualquer alteração nos horários de assistência técnica dos farmacêuticos dos estabelecimentos de que trata o artigo 1 deverá ser comunicada ao Conselho Regional de Farmácia. Artigo 14. Ao requerer a assistência técnica e o exercício da direção técnica pelo estabelecimento, o farmacêutico deverá declarar junto ao Conselho Regional de Farmácia da jurisdição que tem meios de prestar a assistência e a direção técnica com disponibilidade de horário. Parágrafo único. A informação, falsa ou não, declaração de outras atividades em horário proposto de assistência técnica perante o Conselho Regional pelo farmacêutico implicará sanções disciplinares sem prejuízo das ações civis e penais pertinentes nos termos da lei. Artigo 15. O certificado de regularidade concedido aos estabelecimentos farmacêuticos poderão ser revistos a qualquer tempo pelo Conselho Regional que o expediu. Artigo 16. O diretor técnico e ou seus substitutos responderão disciplinarmente caso representantes legais do estabelecimento tentem obstar, negar ou dificultar o acesso dos fiscais do Conselho Regional de Farmácia às dependências dos mesmos com o objetivo de realizar inspeção do exercício da profissão farmacêutica. Parágrafo 1. Em caso de intransigência do representante legal e constatada a defesa do diretor técnico em favor da inspeção, o fiscal deverá buscar medidas legais a fim de garantir a sua atividade. Parágrafo 2. A recusa ou a imposição de dificuldade à inspeção do exercício profissional pelo diretor técnico implicará em sanções previstas na Lei 3820, de 11 de novembro de 60, ou nos atos dela decorrentes e nas medidas judiciais cabíveis nos termos da lei. Artigo 17. A responsabilidade profissional e a assistência técnica são indelegáveis e obriga os farmacêuticos à participação efetiva e pessoal nos trabalhos a seu cargo. Artigo 18. Cabe exclusivamente ao farmacêutico diretor técnico representar a empresa e ou estabelecimento em todos os aspectos técnicos e científicos. Artigo 19. São atribuições dos farmacêuticos que respondem pela direção técnica da farmácia ou drogaria, respeitadas as suas peculiaridades. Inciso 1. Assumir a responsabilidade pela execução de todos os atos farmacêuticos praticados na farmácia, cumprindo-lhe respeitar e fazer respeitar as normas referentes ao exercício da profissão farmacêutica. Inciso 2. Fazer com que sejam prestados ao público esclarecimentos
quanto ao modo de utilização dos medicamentos, nomeadamente de medicamentos que tenham efeitos colaterais indesejáveis ou alterem as funções nervosas superiores. Inciso 3. Manter os medicamentos e substâncias medicamentosas em bom estado de conservação, de modo a serem fornecidos nas devidas condições de pureza e eficiência. Inciso 4. Garantir que na farmácia sejam mantidas boas condições de higiene e segurança. Inciso 5. Manter e fazer cumprir o sigilo profissional. Inciso 6. Manter os livros de substâncias sujeitas a regime de controle especial em ordem e assinados demais livros e documentos previstos na legislação vigente. Inciso 7. Garantir a seleção de produtos farmacêuticos na intercambiabilidade no caso de prescrição pelo nome genérico do medicamento. Inciso 8. Assegurar condições para o cumprimento das atribuições gerais de todos os envolvidos, visando prioritariamente a qualidade, eficácia e segurança do produto. Inciso 9. Fornecer e incentivar programas de educação continuada para todos os envolvidos nas atividades realizadas na farmácia. Inciso 12. Já pula para o 12. Vai entender, né? Pulou o 10 e o 11. 12. Gerenciar aspectos técnicos administrativos de todas as atividades. Inciso 13. Assegurar a atualização dos conhecimentos técnicos científicos e sua aplicação. Inciso 12 de novo. Garantir a qualidade dos procedimentos de manipulação. Inciso 13. Prestar a sua colaboração ao Conselho Federal e Conselho Regional de Farmácia de sua jurisdição e autoridades sanitárias. Inciso 12 de novo. Vai entender isso aqui, né? Mas essa legislação eu peguei direto no site do Conselho Federal mesmo. Inciso 12. Informar as autoridades sanitárias e o Conselho Regional de Farmácia sobre as irregularidades detectadas em medicamentos no estabelecimento sob sua direção técnica. Inciso 13. De novo. Manter os medicamentos e demais produtos sob sua guarda com controle de estoque que garanta no mínimo o reconhecimento do lote e do distribuidor. Inciso 14. Realizar treinamentos aos auxiliares onde constem por escrito suas atividades, direitos e deveres compatíveis com a hierarquia técnica. Parágrafo único. Todos os farmacêuticos respondem solidariamente pelos itens constantes neste artigo. Capítulo 3. Da dispensação. Seção 1. Dos medicamentos prescritos. Artigo 20. A presença e atuação do farmacêutico é requisito essencial para a dispensação de medicamentos aos pacientes, cuja atribuição é indelegável, não podendo ser exercida por mandato nem representação. Parágrafo 1. É obrigatório o uso de cartão e/ou crachá de identificação do farmacêutico expedido pelo Conselho Regional de Farmácia da jurisdição. Parágrafo 2. O cartão de identificação do farmacêutico deve conter em destaque a palavra farmacêutico e atender os seguintes requisitos: nome, fotografia 3x4, registro no CRF, número da identidade civil e função exercida. Artigo 21. O farmacêutico é responsável pela avaliação farmacêutica do receituário e somente será dispensada a receita que: inciso 1. Estiver escrita a tinta, em português, em letra de forma clara e legível, observada a nomenclatura oficial dos medicamentos e o sistema de pesos e medidas oficiais do Brasil. A datilografia ou impressão por computador é aceitável. Inciso 2. Contiver o nome e o endereço residencial do paciente. Inciso 3. Contiver a forma farmacêutica, posologia, apresentação, método de administração e duração do tratamento. Inciso 4. Contiver a data e a assinatura do profissional, endereço do consultório e o número de inscrição do respectivo conselho profissional. A prescrição deve ser assinada claramente e acompanhada do carimbo, permitindo identificar o profissional em caso de necessidade. Inciso 5. A prescrição não deve conter rasuras e emendas.
Parágrafo único. Deve-se observar o receituário específico e a notificação de receita para a dispensação de medicamentos sujeitos a controle especial. Artigo 22. Não poderão ser aviadas receitas ilegíveis e ou que possam induzir a erro ou troca na dispensação dos medicamentos ou que se apresentem em código, sob siglas, números e etc. Artigo 23. Na interpretação do receituário, deve o farmacêutico fazê-lo com fundamento nos seguintes aspectos. Inciso 1. Aspectos terapêuticos, abre parêntese, farmacêuticos e farmacológicos, fecha parêntese. Inciso 2. Adequação ao indivíduo. Inciso 3. Contraindicações e interações. Inciso 4. Aspectos legais, sociais e econômicos. Inciso 5. Parágrafo único. Em havendo necessidade, o farmacêutico deve entrar em contato com o profissional prescritor para esclarecer eventuais problemas que tenha detectado. Artigo 24. Quando a dosagem ou posologia dos medicamentos prescritos ultrapassar os limites farmacológicos ou a prescrição apresentar incompatibilidade ou interação potencialmente perigosa com demais medicamentos prescritos ou de uso do paciente, o farmacêutico exigirá confirmação expressa ao profissional que prescreveu. Parágrafo 1. Na ausência ou negativa da confirmação, o farmacêutico não pode aviar e ou dispensar os medicamentos prescritos ao paciente, expostos os seus motivos por escrito, com o nome legível no CRF e assinatura em 2 vias, sendo uma via entregue ao paciente e outra arquivada no estabelecimento farmacêutico com a assinatura do paciente. Parágrafo 2. Pode ser transcrito no verso da prescrição devolvida ao paciente os motivos expostos. Parágrafo 3. O farmacêutico pode enviar cópia de sua via ao Conselho Regional de Farmácia respectivo para análise e encaminhamento ao conselho do profissional prescritor. Artigo 25. Na obtenção e dispensação do medicamento prescrito, devem ser desenvolvidas as seguintes ações pelo farmacêutico. Inciso 1. Seleção do medicamento em função de racionalidade de farmacoterapia. Inciso 2. Seleção de fornecedores de medicamentos e outros produtos para a saúde. Inciso 3. Preparação e garantia de qualidade das preparações extemporâneas manipuladas. Artigo 26. No ato de dispensação ao paciente, o farmacêutico deve assegurar as condições de estabilidade do medicamento e ainda verificar o estado da embalagem e o prazo de validade. Artigo 27. Deve o farmacêutico notificar a ocorrência de reações adversas, de interações medicamentosas e qualquer desvio de qualidade e ou irregularidade a medicamentos e produtos dispensados no estabelecimento às autoridades competentes, através de ficha apropriada.